da influência deletéria que a potência hegemônica norte-americana tinha sobre os povos atrasados e tal. Então isso foi um aprendizado muito grande para nós. Agora, no curso de Ciências Sociais ou Sociologia, não havia, por exemplo, uma censura, uma autocensura em relação aos autores, por exemplo? Marx, eu acho que não estava assim Não. circulando muito produtivamente. Assim, era, primeiro, a questão da repressão, parece que também, segundo, pela questão a própria dos paradigmas das ciências sociais e sociologia que deixou, vamos dizer, né, um plano. Não, quando eu entrei no curso de Ciências Sociais, na minha época, prevalecia uma visão funcionalista na sociologia. Então, além da visão funcionalista, no campo da história, porque nós tínhamos aulas de história também, de geografia, prevalecia uma visão não marxista. Né? Agora, quando já estava mais para o final do curso, houve professores que voltaram do curso de mestrado no exterior e que tinham um pouco mais de abertura, como o caso de Lia Parente, que era uma pessoa que tinha uma visão de mundo já mais diferente. Só que esses professores não podiam abrir o jogo. Não podiam ficar defendendo ideias marxistas, passando na literatura marxista, porque se exporiam demais. Agora admitiam você discutisse a questão do ponto de vista marxista, mas utilizavam a bibliografia crítica, mas não tanto. Houve professores que abriam, Heraldo Souto-Maior mesmo foi um que tinha uma abertura. Eu fiz um trabalho, um seminário sobre o livro de Fernando Henrique Cardoso, Dependência e Desenvolvimento da América Latina, de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, que era uma ousadia grande. E esse livro, inclusive, foi sugerido pelo próprio Heraldo. Agora, todos os professores progressistas tinham cautela, né? Porque a repressão também se prestava atenção neles, entendeu? A repressão também prestava atenção neles. Nós fizemos um evento aqui, uma semana de debate, de conferência, pelos próprios professores da casa. Deram aula, deram palestras. Ariano Suassuna, que era professor de estética no curso de filosofia, Romiré Chacon, e mais Armando Souto-Maior, eu acho, mais uns dois, mais dois, eu não lembro, todos foram 5, eu acho que Pessoa de Moraes e tal. Nós dávamos certificados e arrecadávamos um dinheirinho para viajar para Belo Horizonte. A repressão quis impedir essa semana, porque percebeu que a gente estava travando um debate na universidade, trazendo a discussão intelectual para um campo mais crítico e que estava ganhando prestígio e influência. Mas o diretor na época, que era Geraldo Lafayette, Monsenhor Salles tinha se afastado por conta de problemas de saúde. Ele já era bem idoso, ele tinha, eu acho que, um problema motor e tal, um problema de saúde ele tinha. Então ele se afastou. E Geraldo Lafayette, que era o diretor, era o vice-diretor e estava em exercício no cargo, esse cidadão infelizmente morreu como consequência de um desastre de automóvel, sequelas de um desastre de automóvel. Morreu nos anos 70 ainda, eu acho. Eu, infelizmente não pode te dar um depoimento. Geraldo Lafayette é uma figura extraordinária, democrática e tal. E Geraldo Lafayette disse para os caras da repressão que procuraram ele, dizendo: não faça o debate, proíba o debate. Ele disse: olha, eu não tenho como proibir, porque os professores são da casa. Se fosse gente trazida de fora para dar palestra aqui, eu teria um artifício para dizer não. Mas como é que eu posso proibir uma semana de debates com professores da casa? Entendeu? E aí Geraldo Lafayette disse que não podia fazer, a repressão retrocedeu. Mas você veja que a repressão tinha atenção sobre o que se passava na casa. Tanto que tentou proibir uma semana desse tipo. Era Ariano Suassuna, Pessoa de Moraes, Armando Souto-Maior, eu acho, era Romiré Chacon e mais um outro que eu não lembro agora. E os professores tinham muita cautela. Agora havia professores também assim mais conservadores, embora não comungassem, eu acredito, do regime. Mas também eram conservadores, não eram marxistas, não eram de esquerda. Tinham um direito de professar seu pensamento. Essa é a realidade. E sobre a assessoria de segurança e informação, por exemplo,
Os alunos tinham notícia de que existia uma sala na reitoria que era isso, ou isso aí não era de muito conhecimento? Não, era do conhecimento pleno. Era o seguinte, Porque parodiando... porque eu tenho dois nomes, assim, por exemplo, eu que a gente pesquisou algumas coisas, uma das pessoas foi um ex-presidente do Diretório Central do Santo, foi de Jair Barros Lima, não sei se você já ouviu falar. Foi, Jair. Que pelas coisas, tudo remete que ele era ou comandante desse negócio, ou funcionário executivo, alguma coisa. Não era. É o seguinte, o Adrião Silva de Araújo, que era nosso companheiro, que era um sargento reformado, contra da oposição ao regime, nos informou certo dia, logo nos 70, 71, disse, olha, eu tenho informações a partir de uma pessoa que me passou, de que na universidade, a Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, que era Armando Samico na época, tem um segmento que é a DAC, eu acho que é a Diretoria de Assuntos Comunitários, uma coisa assim, uma DAC, um nome assim, dirigida por Djaí, a Seção de Informações e Controle Policial daqui da universidade. Aí a gente depois ficou sabendo, através da própria esquerda, que toda a universidade tem um departamento desse. Toda a universidade tem um departamento de controle e espionagem. Então o Djaí era quem fazia esse controle e tinha pessoas que trabalhavam com ele. Uma vez nós fizemos uma panfletagem num vestibular, com esferas. Panfletagem banal, sobre passagens e tal, uma coisa que hoje não chama a atenção de ninguém, ninguém dá mais minha atenção. E nós fomos chamados e fomos objeto de um inquérito administrativo. Fomos ouvidos em inquérito. Inquérito administrativo aqui na universidade, aqui no Instituto de Filosofia, porque nós fomos acusados por Djaí de sermos o distribuidor dos panfletos. Djaí implicou muito com o Adrião, porque sabia que Adrião era sargento reformado. E terminou que só interpelou, parece que Adrião no judicial, dentro da universidade, no processo e tal, mas no processo não deu em nada. E aqui o nosso processo aqui, o pessoal daqui do próprio Instituto tirou por menos, entendeu? Porque não tinha sentido. Mas Adrião chegou a ser chamado, parece, na reitoria e tal, e Adrião já tinha nos dito, olha, depois as informações vieram por outras fontes, e eles mesmos se abriram. Quando eles nos chamaram para o inquérito, quando eles nos ameaçaram, quando eles nos tentaram intimidar, ficou evidente qual era o papel deles, não é? Entendeu? Então, eu me lembro bem dessa panfletagem que nós fizemos numa calorada. Mas você chegasse a se reunir com ele, com o Djaí ou não? Não, ele nos chamou o Adrião num processo lá. Numa acusação que fez Adrião, não sei se chegou a haver processo ou não, eu sei que ele chegou a acusar de panfletagem, não sei o quê. Só que ele não teve como provar, ele não tinha como dar seguimento àquilo, porque ninguém ia depor contra nós, entendeu? Aí terminou que aquilo passou em branco e ele também sentiu que era impopular aquilo, que não tinha muito objeto, entendeu? E deixou pra lá. Agora, outra coisa, assim, caminhando pro final, né? Em relação, por exemplo, à juventude, né? Juventude de hoje, né? Você teve toda essa atuação, essa presença, contracenou com todo esse período da história do país, né? Que hoje está começando a saber um pouco mais, né? Ainda falta muito, né? Mas para o jovem hoje, por exemplo, que mensagem você deixaria assim? Não vou falar orientação, mas em relação à sociedade, em relação à universidade, em relação à própria existência, né? O que não é um conselho, mas que diálogo você teria com os jovens hoje em relação à participação, em relação a ser jovem, em relação à condição estudantil, né? Como você conversaria aí olha, você diria? O primeiro lugar que eu diria aos jovens era que lessem a história. Quem conhece a história pode se livrar de repetir erros do passado. Quem não conhece está condenado a repetir erros do passado. E que, segundo,
procurasse compreender o tempo presente, porque a realidade é mutante. O que se passou naquela época não se repete mais hoje, nem tem condições de se comparar hoje. As armas da reação são mutantes. Em cada momento ela desenvolve suas armas. Não é? Eu diria ao jovem que procure observar de forma crítica e arguta o que se passa hoje no mundo. As formas de combate da reação são diferentes e muitas vezes se apresentam sob formas pretensamente democráticas. Há da parte da direita uma campanha midiática muito grande em andamento no mundo hoje. Por quê? Num clima democrático, onde há uma certa democracia, a direita tenta encurtar esse espaço através do domínio ideológico. Ela não pode reprimir uma manifestação. Ela não pode reprimir uma manifestação. Não tem consenso ideológico para isso. Né? Ela se desgasta se ela fizer isso. Ela vai granjear a antipatia de imensa maior parte da sociedade. Então o que é que ela faz? A repressão se faz por meios mais sutis, cesseando a palavra oposição, cesseando a palavra grupo de esquerda, tentando desmoralizar as ideias progressistas, atacando os governos progressistas. Então, qual o papel da juventude hoje? O papel da juventude hoje é identificar quais são as ideias progressistas e quais são as ideias reacionárias e travar um bom combate, sobretudo um combate ideológico, que é o grande combate hoje em andamento. Compreender o papel reacionário da grande mídia do capital hoje no mundo, não é só no Brasil, né? E ser capaz de delinear táticas de combate político, né? Desenhar sua tática política de acordo com essas circunstâncias novas. Eu acho que quem para numa proposta política, sendo incapaz de atualizá-la, está fadado à derrota. Eu percebo que alguns grupos ideológicos têm em conta uma situação idílica, uma situação irreal, uma situação que não é a de hoje, uma situação que talvez nunca tenha existido, entendeu? E que é uma situação de uma polarização artificial. Então, essas pessoas que são incapazes de perceber as nuances do cotidiano correm o risco de cometer equívocos muito graves. Todas as épocas têm seus equivocados, pessoas que não analisam com objetividade a circunstância. Eu fiz uma pesquisa sobre os anos 64, o governo Arraes. Eu tenho depoimentos de uma pessoa que vivia um delírio na época, entendeu? Apostou numa radicalização que era impossível e que não existia na época, e que só fez. Os efeitos foram negativos dessa, entendeu? Essa pessoa, coitada, não tinha um alcance do que fazer. Então ela contribuiu para a direita, contribuiu, ingenuamente, involuntariamente, mas contribuiu. Muita gente hoje faz um papel de linha auxiliar da direita, até inconscientemente.